Vamos então ao calqueio que nós trouxemos aos amados, a qual o título aí é Mantendo Fé e Boa Consciência. Nós vamos trabalhar nessa área com você, na sua mente, no seu coração, aonde eu creio que você há de receber assim, algo tremendo para a tua vida, aonde vai te levar a uma comunhão perfeita, né? Uma comunhão exclusiva com o Senhor. Porque, abençoados, quanto mais acumulamos, veja bem, quanto mais acumulamos conhecimento, veja bem, preste atenção aqui, eleitos, quanto mais acumulamos conhecimento, mais forte, mais firme nós nos tornamos. Mais convicto com respeito à vida nós nos tornamos. Quanto mais eu e você desprezamos o conhecimento, a palavra da graça, menos sábio nós nos tornamos. E perdemos a direção. Uma palavra que traz lá em o sábio Salomão, né? Provérbios, ele diz que não havendo profecia, o povo o quê? Se corrompe. O que é profecia? Direção. E o que é direção para nós? A palavra. Onde diz lá o salmista que lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quem perde essa palavra, ele perde o quê? A luz, ele perde a direção. Então, ele fica perturbado, ele não sabe para onde ele vai. Eu sempre digo que cada semana que nós deixamos de ouvir um calqueio, uma direção, uma instrução dessa, durante a semana, eu acredito que a pessoa fica sem direção de Deus. Por quê? É assim que está escrito. Ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque Deus, ele fez com que nós congregássemos toda semana para que através desse trono viesse o quê? Instruções para a nossa vida. E uma vez que eu deixo de estar assentado, como nós sempre falando de joelho dobrado, quantos estão com o joelho dobrado aqui? Todos nós, né? Porém, confortável, né? Você não está de joelho dobrado aí, tá, você assentou, você está de joelho dobrado, porém, tranquilo e com o ouvido que é atento para ouvir a instrução da semana para que você tenha sucesso na tua vida. Porque o que traz sucesso é esse evangelho, não tem outro lugar, não tem outra coisa. É esse evangelho que traz sucesso para nós. Então, nós trouxemos aqui em 1 Timóteo 1, 18 e 19, vamos ver aqui, Tiago, não é Timóteo, Tiago. Vem aqui Paulo instruindo o seu filho na fé. Ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Então, o dever é só para quem? Os filhos. Quem não é filho, meu irmão, não vai atentar para isso. Só quem é filho, quem se identificou como filho, né? Ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes o quê? Objeto, alvo. Combate firmado nelas o bom combate. Então diga, eu estou no bom combate. Você não está numa vida comum, natural, como todo mundo vive aí, não, abençoados? Não é assim? As pessoas dizem, como é que está? Ah, estou vivendo. Não é assim? Estou levando. Estou levando. Como é que está? Mais ou menos. Não. Aqui, uma vez que você ouve as palavras proféticas, a palavra diz que você entra num bom combate. Você está num bom combate, porque você é filho, tem um desígnio, tem um alvo, tem um projeto. Tem algo que você vai chegar. Você não é uma pessoa que anda sem alvo, sem propósito. Você está num bom combate. Diga, eu estou num bom combate. Diga ao teu irmão, você está num bom combate, meu irmão. Você não está numa vida qualquer, não. Aí ele diz a forma: mantendo fé e boa consciência. Tem um porquê. Por conta, alguns
Ai, graças a papai que não são todos. Porquanto alguns, tendo rejeitado, então tem pessoas que vão o quê? Rejeitar. O quê? A boa consciência. O que vai acontecer com essas pessoas? Vieram a naufragar na fé. Ih, eu já vi isso tanto. E tem gente que quer experimentar ainda. Tem pessoas que querem experimentar o naufrágio. Então, ele veja bem, essas instruções que Paulo deixa para Timóteo é algo de grande valor. Diga, grande valor. Porque isso agrada a Deus. Fé. Não diz Paulo lá em Hebreus? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então, se você não recebe as instruções da semana, você e eu corremos o perigo de naufragar. E grande. Porque o mundo proporciona tudo isso aí. Né? Então, veja bem. Algo que agrada a Deus é fé. Timóteo é o objeto dessas profecias. Algo que Deus trouxe através da palavra, algo que façamos em teu nome. Então, profecias, você é objeto de profecias. Você está sentado aqui, meu irmão, você está sendo objeto de profecia. A profecia está chegando em você, Deus está falando em você. Se você chega aqui com um coração aberto para ouvir a Deus diante desse trono da graça, Ele vai falar com você, Ele vai direcionar a sua vida, porque profecia é para isso. Provérbios, nós falamos, 29, 18, ele diz: não havendo profecia, o povo o quê? Se corrompe, se estraga. Nós vimos um povo aí estragado, com a mente perturbada, alucinados, com esse mundo vazio, em que eles têm um tempo de alegria, mas o resto da vida é uma perturbação, é uma confusão. Apresentam-se perante a população muitas vezes, mostrando uma imagem, mas o que está acontecendo atrás, meu irmão, só ele sabe quem convive com ele. Muitas vezes cheio da raiz de amargura, perturbado e contaminando várias pessoas. Por quê? Porque está sem direção. Um povo sem profecia, uma pessoa sem profecia, sem direção, ele vai se corromper, ele vai se estragar. Nós estamos vendo os hospitais da mente cheia dessas pessoas, estragadas, não pode andar na rua mais, porque tinha uma vida legal, foi vivendo, mas sem direção, sem profecia, e chegaram um tempo que não suportaram, a mente explodiu. Deu um curto-circuito aqui nas veias, um eletro veio aí forte e julgou ele prisioneiro agora da perturbação. Então nós temos que ter muito cuidado, abençoado. Você é um abençoado, você é um privilegiado que está nos ouvindo para viver uma vida equilibrada e sadia na terra. Você tem esse privilégio, não despreze, porque certamente virá também o mal, quando nós desprezamos Deus. Certamente virá, e nós vamos ver isso aqui. Timóteo recebe o bom combate firmado nessas profecias, nessas promessas, ele agora funciona. Quando você ouve a direção, sua vida, ela toma um outro rumo, porque a palavra de Deus, ela traz uma luz perfeita e ela não deixa que nós ficamos perturbados. Ela nos conduz de uma forma tremenda. Mas para manter isso, Paulo diz: mantendo fé e boa consciência. O que é manter? O que é manter, abençoado? Manter quer dizer o quê? Conservar. Isso. Conserva isso que você tem.
Conserva isso que você tem, não abandona isso que você recebeu. Sustenta isso, retenha isso na tua vida. Não joga fora, abençoado, aquilo que chegou de graça para você. Porque a palavra diz, aquilo que recebemos de graça também nós devemos o quê? Dar. E se chegou até você, porque os olhos de Deus pousou em você, abençoado. Desde quando eu recebi essa graça na minha vida, não desviei dela um minuto sequer, porque me senti exclusivo de Deus. Porque são poucos os que vão receber isso aqui. A palavra diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então Deus trabalha com poucos, Deus não trabalha com muito. Por isso que Ele chama o pequeno rebanho. Ele não chama muitos para fazer parte disso. Sempre é um povo pequeno, mas esse povo tem um poder sobremodo excelente. É esse povo que Joel falou, um povo forte, poderoso, um povo destemido. Padre, e nós precisamos de valorizar, de manter, de conservar isso. E qual a forma de manter-se na fé, nesse dom de Deus? Nós temos 2 tipos de fé aí fora, não temos? Tem 2 tipos de fé. Não, aí fora só tem um, e o outro aqui. Lá fora é o quê? Fé em Deus. Tenha fé em Deus, meu irmão, tenha fé em Deus. E nós mostramos na revelação de JH, lá em Hebreus 6, 1 e 2, que isso se chama o quê? Obras mortas. Fé em Deus não vale. Acabou esse tempo. Durou até quando Jesus de Nazaré cumpriu-a lá na cruz do Calvário. O fim da lei é Cristo. Na lei teriam que ter fé em Deus. Nós temos até na Record, né? Na televisão, uma novela que está passando aí, veio os 10 mandamentos, agora como é que chama? Terra Prometida, aonde mostra realmente a vida dos judeus. Exatamente, ali está dentro do crivo, passou no nosso crivo, eles estão fazendo exatamente como está escrito. Não tem alteração, estão sendo fiéis aqui dali. Mas nós temos que ter aquilo como o quê? Sombra. Aquilo é sombra dos bens vindouros. E ali eles mostram, mas com uma visão, em fazer que os crentes repitam aquilo que o sistema judaico está fazendo. E o sistema, como ele cultiva ainda a lei e a circuncisão, estimula o povo a ter fé em Deus. Sendo que isso já ficou para trás. Isso é obras mortas, como Paulo diz em Hebreus 6, 1, 2 e 3. Aqueles que nos ouvem, os pastores, pode consultar aí, que isso é obra morta. Isso não tem valor. Isso não tem valor mais. Foi sombra para que depois viesse a outra manifestação poderosa, aonde os filhos de Deus não teriam mais fé em Deus, mas teriam o quê? A fé de Deus, que é dom de Deus, presente do Senhor. Padre, e esta fé, ela faz maravilha, porque ela é superior à primeira. Não está escrito lá em Efésios 2, vai lá, Tiago. Efésios 2. Deixou não? Perdeu aí? Padre. Faz a Bíblia. Não, está aí. Ó. Ele diz, porque pela graça sois o quê? Quantos são salvos pela graça? Tem pastores aí que estão dizendo que está pagando preço ainda para as pessoas serem salvas. Aqui já vem uma determinação. Pela graça, sois. Não vai ser, não. Aqui está no presente, não é isso? Sois não está no presente? Sois salvos. Então a salvação, ela veio pelo quê? Graça. Sobre graça, nós somos salvos pela graça, não é por pagar preço.
Tem alguns pastores que chegam para as famílias e as têm como prisioneira deles, porque eles dizem que ele diz para elas que ele subiu no monte uma semana orando para que a família fosse salva, e dando a entender que a salvação deles dependeu de quem? Do sacrifício do tolo. Isso é chamado sacrifício de tolo. Nós somos salvos pela graça. E quem trouxe a graça? Jesus. Então ele nos salvou. Como nós falamos, nosso ministério não é ministério de salvação, é ministério de quê? Reconciliação. Salvação foi Jesus que fez, não fui eu. Foi você. Ele nos salvou, né? Então veja bem, mediante... Então veio por intermédio de quê? Da fé, você tem que crer. E isso não vem de vós, então não é minha fé. Quando é de vós, fala o quê? Eu tenho muita fé, você não tem? Não é assim que é qualificado? Eu tenho muita fé, você não tem, porque eu oro muito, jejuo mais. Toma água sempre fluidificada, que eu coloco lá em cima do rádio, oração poderosa. Eu faço corrente, eu faço jejum, eu vou para os montes, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Então ele entende-se que tem a fé maior. Era aquela fé que era praticada no Antigo Testamento. Agora ele diz, isto não vem de vós, você não tem fé não, meu irmão. Principalmente nós gentios, quem tinha fé era judeu, nós não tínhamos, nós não éramos da tribo dos judeus, as 12 tribos de Israel. Como é que você pode ter fé se você não fazia parte? Ter fé em Deus, você não fazia parte daquela vida ali judaica, aonde eles teriam que cumprir cabalmente as leis estabelecidas por Moisés. Então você não tem fé, o gentio não tem lei. Paulo diz lá em Romanos, os gentios não têm lei. Então você não tem a fé em Deus. Ele disse, isso não vem de vós, esse que é o grande presente. Essa que é a boa sacada para nós, os gentios, que nós não dependeu de nós, é dom de Deus, isso vem de Deus para nós, assim é, abençoado. Você e eu somos privilegiados, temos uma fé, essa remove tudo, montanhas, remove qualquer coisa, e ela precisa de ser cultivada na minha vida e na sua vida. Primeiro, descontaminado. Não tenho mais fé em Deus. Vup! Acabou. Me descontamino disso. Porque isso não vem de vós, não é o meu esforço. Isso é dom, é presente. Presente é presente. Você não merece aquilo, né? Como se diz, né? Aliás, você não esperava aquilo e aquilo veio. Ganhou. Ah, que maravilha. Merecido? Merecido, porque eu sou o quê? Filho de Deus. Eles não dizem no sistema que graça é um favor, o quê? Imerecido. Não é assim no sistema? Você recebe a graça é um favor merecido, porque como eles te veem? Como um trapo, como uma fruta podre, como um germezinho, eles te veem dessa forma, os pastores todos te veem dessa forma. Pecador, com o diabo. Então, olha, você vê que inúmeras maneiras como ele qualifica cada um dos filhos de Deus. Por isso, nós chamamos eles de impostores, não têm olhos iluminados, estão maltratando a igreja do Senhor, não são fiéis às promessas de Deus, não conhecem a graça, porque a graça faz eu e você sermos o quê? Merecidos. Merecedores. Porque não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Então quer dizer, quando você é escolhido, Deus, sendo o Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, te dá de presente como um filho a tua herança. Ah, Padre! Somos herdeiros abençoados. E se você acolhe isso bem, atentamente, diligentemente, a sua vida é ruim porque você quer que seja ruim, só isso, mais nada. É você que quer, você que escolheu aquilo.
Não, pastor, mas eu já fui lá receber oração para minha vida melhorar. Resolveu? Não. Melhorou na hora, mas depois parece que a coisa piorou. Feitiçaria assim, né? Funciona na hora, depois vem tudo. Então, e qual é a forma de manter essa fé, esse dom? Pela graça sois salvos, mediante a fé, é dom de Deus. Qual é a forma de manter isso aí? Paulo trouxe lá para Timóteo, né? Que tem que ter uma faculdade. Qual é a faculdade? Ouvir. E ele traz aqui, assim, de uma forma tremenda, lá em Romanos 10, 17, essa ouvindo, ouvindo e não fazendo. Ouvindo quer dizer, estou submisso. Quem ouve está submisso. Essa é a atenção de quem ouve. É uma faculdade numa pessoa. Se ele está ali ouvindo, é porque ele é submisso aqui dali, ó. Senão ele serve, mas ele vai embora. E que Deus quer encontrar em nós o quê? O que é submissão? Diga, submissão. A ouvir a sua voz. E você tem que olhar para o trono da graça e ver Deus falando contigo, meu irmão. Porque aí ele remove tudo que é ruim da tua vida. Ouvindo o evangelho de Cristo, a graça de Deus. Em Romanos 10, 17, Paulo vem dizendo, e assim, conclui um assunto, conclui algo que estava determinando ali Paulo, e assim, a fé vem pela o quê? Pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. No outro tradução ele diz, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ele não está falando de Jesus, ele está falando de Cristo. Ele não está falando de Jesus, ele está falando de Cristo. Deus estava em quem? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Na vida de quem? Jesus de Nazaré. Quando ele morreu, ali ele diz, Pai, tudo está o quê? Consumado. Então acabou. Pecado, diabo, inferno. E agora é uma nova etapa que vem. O fim da lei é Cristo. Acaba com a lei. O judeu agora não é mais proeminente. Acabou a proeminência dos judeus, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Acabou. A primazia dos judeus termina ali com Jesus na cruz do Calvário. E agora começa uma nova etapa. E essa etapa agora somos nós, os gentios. Paulo se volveu para os gentios porque os judeus não aceitaram a pregação de Paulo. Então, veja bem. E assim a fé vem pela pregação. Então você tem que o quê? Ouvir. E ouvir o evangelho de Cristo. Então, quanto mais você assenta de joelho dobrado aqui, a sua fé ela vai sendo mais robusta na ação. Robusta na ação, porque no todo ela já está de poder na sua vida. Mas quanto mais você ouve, o que acontece? Você vai usar a sua fé aonde? Naquilo que você tem que praticar no dia a dia. Você vai pôr a fé ali porque ela te instruiu para que você faça aquilo. Como, por exemplo, diante de uma situação difícil, o que você faz? O que você fala? Sobre todas essas coisas, sou mais que... Pronto, a fé veio estimulada para isso. Quando você pensa, estou precisando de uma bênção. Não, eu já sou abençoado com todas as bênçãos. Eu vou procurar lá o banho, descarrego, sal grosso, porque eu estou com uma enfermidade, um óleo ungido. Você diz, não, pela chaga de Cristo eu já estou o quê? Curado e sarado. Não, vou participar de uma corrente para me ficar rico. Não! Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de mim, para que através da sua pobreza me tornasse o quê? Rico. Eu já estou rico. Aí, você muda a história, abençoado. Então, uma vez que você põe para ouvir, você empresta o teu ouvido, vem com o teu corpo aqui para ouvir a palavra do Senhor, que isso foi
abrir um parênteses aqui que nós falamos. Tem pessoas que dizem, não, eu estou lá em casa ligado no Espírito com vocês. Isso nós temos que bater, porque tem muitos que estão nos ouvindo agora, que acham que é dessa forma. Eu estou no Espírito lá com vocês. Não, mas não foi assim não é assim que foi designado por Deus. Deus colocou o seu Espírito aonde? Na carne. Veio o Espírito, você nasce e é revestido de carne. Por que ele fez isso? Para que agora você só pode alimentar esse Espírito se você congregar. Porque ele diz, congregai-vos. Congregai-vos, ele está falando com quem? Com o meu Espírito que está onde? Na minha carne. E a minha carne tem que submeter quem? Ao meu Espírito. Porque se ela submeter a minha alma, meus sentimentos, ele vai me tirar do Espírito. E eles falam que isso é diabo. Não é o diabo que tirou você. Não é o diabo, não. É o diabo da carne. Foi ela que tirou você da linha do temor de Deus para respeitá-lo. Então sua carne tem que trazer o teu Espírito aqui. E com o ouvido que você tem que ouvir essa graça, meu irmão. Porque ela é a única que pode te salvar. Que é chamada salvação diária. Sem ela, você vai se enrolar na vida e depois vai dizer muitos, ai pai, ai. Sem mim nada se poder fazer, isso aí. Então veja bem, numa outra maneira de manter fé, é só ouvindo na congregação. Jejum, montes, correntes, votos, isso são obras mortas, como está lá em Hebreus 6:1-3, né? E como ouvirão? Veja bem, abençoado, e como ouvirão? Isso aí é o forte, lá em Romanos 10:14, vamos lá, Tiagão. Ô Tiago, muitos já estão perguntando, quem que é o Tiago? Eu falo tanto o nome dele que as pessoas falam, quem que é esse Tiago que você fica falando lá tanto? É um abençoado lá escolhido, perfeito, completo. Romanos 10:14-16, ele diz, como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, a fé que é fortalecida em ti, que é dom de Deus, é só quando você tem alguém que prega este evangelho. As 14 epístolas de Paulo. Quem prega? Pedro, Tiago, João, estão na circuncisão, vão ter fé em Deus. Quem prega as 14 epístolas de Paulo vai ter a fé de Deus. Esse aqui é o importante. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o quê? Coisas boas. Nós somos anunciadores de coisas boas, profetizamos coisas boas para você, abençoado. E aí que está. Então os gentios, e quem dará ouvido, né? Aí tem uma questão aqui também, de como ouvirão, e quem dará ouvido? Tem que quem ouve e tem quem não ouve. Veja bem, Atos, Atos não, Tiago, qual que é? Atos 28, 25, ao 28, vem dizendo aqui, que os gentios, eles ouviram, essa fé é só deles, só dos gentios, só nossa. Ele vem dizendo, e havendo discordância entre eles, isso aqui Paulo com os judeus, Paulo querendo ensinar para eles a graça, e o que aconteceu? E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras, para os judeus, nós vamos colocar os judeus de lado agora. O sistema exalta os judeus, os israelitas. Nós precisamos de fazer uma viagem lá para Israel e pisar na Terra Santa. Eles têm lá até os passos exatos que Jesus fez, e você vai pisando nos passos, e a glória de Deus vai vir sobre você. Aleluia, Surianda, Bah. Não é assim? É assim que eles fazem.
Você vai batizar no Rio Nilo. Ó, aquele batismo que eles fizeram antes não valeu, agora vai valer o do Rio Nilo. Eles batizam 1, 2, 3 vezes. E Paulo diz lá em Hebreus 6, 1, 2 e 3, que aquilo é obras mortas, ensino de batismo é obras mortas. Que problema, né, tio? E havendo discordância entre eles, porque Paulo estava falando que isso não precisava mais, para aqueles hebreus, judeus, então houve discordância. Não, Paulo, nós não aceitamos isso não, Paulo. Dizendo Paulo essas palavras, bem falou o Espírito. Chegou Paulo à conclusão daquilo que Deus tinha falado para ele. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías. Olha Isaías aí, quando disse: vai a esse povo e dize-lhe, dê ouvido e ouvireis, e não entendereis, vendo, vereis, e não percebereis. Dando ouvido, ouvirão, mas não o quê? Entenderão. Quem falou isso? Pedro. Esse Paulo fala coisas difíceis de entender, rapaz. Porquanto o coração deste povo se tornou o quê? Endurecido. Coração de pedra. Com os ouvidos ouviram, tardiamente, e fecharam os olhos. Olha, abençoado. Tem gente que ouve e fecha o olho, quer dizer, não dá valor para aquilo, né? Isso é bobeira. Para que jamais vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, para que não atendam com o coração, e se convertam, por mim, sejam curados. Não recebem a cura. E por mim, sejam curados. Não recebem a cura. A cura vem pela palavra, meu irmão. Tomais, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviado aos gentios, e eles o quê? Ouvirão. Isso é só para nós, abençoados. Judeu, VAP, tchau para vocês. Nos encontramos na transformação. Agora não temos mais valor nenhum judeu para nós. Por quê? Porque não deram ouvido a Paulo. De Deus foi enviado aos gentios. Eles a ouvirão. Nós só que podemos ouvir essa graça. Ninguém mais. Foi determinado por Deus. Assim é? Você recebe assim? Então aqui fez separação, circuncisão e incircuncisão. Fé em Deus e fé de Deus. E qual é a boa consciência? Mantendo fé e boa consciência. Vamos lá. É saber os benefícios, ter boa consciência, é saber os benefícios deste novo pacto, de que é de melhores e superiores promessas. Boa consciência é você saber os benefícios deste novo pacto. Quem tem boa consciência aí? Diga, eu recebo. Boa consciência. Onde apresenta o quê? Todo homem o quê? Perfeito. Aqui ninguém é imperfeito. Por isso que quando eu me relaciono contigo, meu irmão, eu te vejo perfeito. Mas, perfeito. Você que não me conhece, perfeito. Você não sabe o que eu fiz há um mês atrás. Não é assim? Perfeito. E se eu falar que eu pequei? Você é perfeito. E se eu matei? Você é perfeito. E se eu adulterei? Você é perfeito. Se eu roubei? Você é perfeito. Porque através de um único sacrifício, Ele nos aperfeiçoou para... Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Se entrar um estrangulador ali, aquele cara é estrangulador, ele está vendo. Como é que você vai recebê-lo? Ô abençoado, perfeito, completo. Eu? Estou falando contigo mesmo.
Aí todo mundo começa a esconder. Não, peraí. Nós vemos todo mundo perfeito, porque Deus falou, o que está faltando ele é chegar à graça dos gentios. Que uma vez quando chega, transforma a mente e coração. Porque essa palavra tem poder. Assim é? Ela muda, meu irmão. Ela muda as intenções do coração do homem. Abba, Padre. Então, nós vemos todo homem perfeito, completo, sem mancha, sem pecado, sem diabo, sem ruga. Uma igreja já gloriosa. Diga, eu sou uma igreja gloriosa. Efésios 5, vai lá, Tiago. Efésios 5, 25. Ah, que bonito. Aqui, olha. Paulo fazendo uma analogia do casamento com respeito à igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Isso é um tremendo, né, palavra. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Como? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Aí, pastor, você falou que nós não temos que batizar. Eu vou pegar minha esposa e batizar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Para ela ficar uma bênção, lavagem da água. Vou levá-la para o Rio Nilo. Eu vou pagar um preço e vou levá-la para o Rio Nilo. Que eu vou purificar essa minha esposa. Não é assim? É assim, é. Aí você falou que tem que batizar, aí precisa de batizar. Mas ele completa, ele diz, por meio da lavagem de água, pela o quê? Palavra. O que purifica é a palavra. Não é água. A água é só um simbolismo. Porque quando você toma banho, você está suja, a água vem limpa. Como ele está falando do espírito, da mente, para descontaminar, então ele usou a água, mas com fim aonde? Palavra. Qual palavra? Da graça e não da lei. Para apresentar a si mesmo. Aí vem a grande sacada de Paulo aqui. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando a palavra entra, meu irmão, você é isso aí, ó. E você já tem que se apresentar a si mesmo dessa forma. Quando você diz, eu não presto, você está contrariando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E o evangelho que ele entregou a Paulo. Para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa. Diga, eu sou igreja gloriosa. Sai aqui com essa mente, viu? Você vai ver anjos trabalhando sobre você, meu irmão, de uma forma gloriosa. Tem mais aí, né, Tiago? Passa para frente. Tem mais aqui, ó. Grande é esse mistério. Qual que era o mistério? Jesus, Paulo falando da esposa e do esposo e da esposa, do marido e da esposa. Aquela instrução não é para marido e para esposa. Aquilo era um mistério, algo que estava escondido. Eles pegam aquela palavra para falar sobre casamento, sobre isso, sobre aquilo. Não é. Aquilo é um mistério. Eles estão falando a sombra. Nós entramos no Espírito e sacamos ela para os dias de hoje. Ele está falando, grande é esse mistério. Mas eu me refiro, não é o marido e a mulher, não. A Cristo e a igreja. Essa é a revelação, abençoado. Esse é o poder de Deus. Tendo boa consciência que estamos bem com essa palavra, estamos chegando na etapa final da igreja, porque passamos pelo fundamento, passamos pela edificação e estamos agora na sobreedificação. Isso aí é a graça de Deus. Tem gente que ficou lá na edificação, outros ficaram lá no fundamento, estão lá. José Luiz. Estão lá na edificação. Esqueceram que há um complemento para isso, que agora é a sobreedificação, a sobregraça de Deus. Por estarmos nessa sobreedificação e na sobregraça, temos a plenitude de Deus. Rapidinho aí, João 1,16 e 17. Então aqui nós trabalhamos com Bíblia, não é isso?
Fala a Bíblia demais. Eu tenho que falar. Se eu não falar, meu irmão, eu estou fora. Eu tenho que falar a Bíblia e contextualizá-la, porque senão vira pretexto, como o sistema usa como pretexto. Idiotizando o povo e falando emocionalmente ao povo, para o povo chorar, para o povo desesperar e dar glória a Deus em cima de um contexto totalmente fora da realidade do que Deus está trabalhando nessa hora. Então, em João 1, 16, 17, ele diz, porque todos nós, veja bem, abençoado, isso Jesus de Nazaré falando. Como eu falei, João não é evangelho. João é o quê? Livro histórico. Como Mateus, Marcos e Lucas estão ouvindo Jesus de Nazaré e narrando o que ele falou. Porque todos nós temos recebido sua plenitude. E graça sobre graça. Nós recebemos a graça, estamos recebendo agora o quê? A sobregraça na sobreedificação. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que quer dizer isso? A era cristã, a era de Cristo. Jesus de Nazaré, veio Cristo sobre ele. Depois vem Jesus Cristo homem, fazendo mediação entre Deus e os homens. A era cristã, a era do Cristo, e acabou. Agora nós estamos na sobreedificação com esta era de Cristo, mas com o próprio Deus agora fazendo tudo em nós. Porque Paulo diz lá em Coríntios 4, que Ele mesmo, Deus, nos ressuscitaríamos juntamente com Jesus. Ele não ressuscitou Jesus? Quem ressuscitou Jesus? Foi Deus. Não foi Deus, não foi Jesus, não foi o Cristo, foi Deus. Só que agora, nós estamos na era da sobreedificação, onde que Deus está trabalhando para chegar na etapa da ressurreição dos mortos. Ele diz que vai ressuscitar os mortos, e quem ressuscita os mortos é Deus, e nós estamos nessa era de Deus. Agora é Deus, Deus em todos. Não é assim que Paulo trouxe, não é assim que Jesus Cristo homem falou? Agora é Deus em todos, sobre todos. Então agora é a era do quê? Da ressurreição e da transformação, abençoado. Você recebe isso? Padre! Assim é, nós estamos na última etapa de Deus na terra, que pode ser a qualquer momento. Porque Deus está julgando a terra. Rapidinho, Tiago, vamos lá, 8, Salmo 82. Ele diz, Deus assiste aonde? Na minha casa. Não, é na minha casa, no meu trabalho. Aqui ele diz, Deus assiste na congregação. Congregação é isso aqui, onde tem várias pessoas aqui congregando. Que é chamado divina. Por quê? Porque estão na sobreedificação divina. Estão agora com Deus para a ressurreição e para o quê? Transformação. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Onde estão os deuses? Aqui, os deuses estão aí. Estabelece o seu julgamento. Já foi estabelecido o julgamento de Deus, através de quem? Quando Jesus Cristo, homem aqui na terra, veio com os seus anjos, nos ares. Veio Jesus nos ares com os seus anjos, estabeleceu o julgamento dele, o trono dele na terra, e começou a julgar a terra, irmãos. Estabeleceu o seu julgamento. E aí, o que aconteceu? A terra começou a mudar a sua esfera, a sua maneira de pensar, de agir, porque a graça chegou separando lei e graça. Isso é julgamento. Os da lei, os da graça, glória. E os legalistas denominacionais perderam agora a sua essência. Você sabe por quê? Porque a graça foi estabelecida e julgou eles condenados. Todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Já está estabelecido. O sistema está falido. Não adianta eles fazerem mais nada, eles estão ruindo nas suas bases, porque a graça chegou para dominar, meu irmão, e com seus deuses que somos nós. Você recebe isso? Padre! No versículo 8, Davi diz, levanta-te, ó Deus, julga a terra. Ele já levantou. Quer dizer, ele já ativou e
deu o seu evangelho para que nós agora trazemos o seu reino sobre a terra, e o sistema já perdeu. O tempo deles, ó, meu irmão, tá 1, 2, 3, 4, estão acabando. Levanta, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O que ele diz? Os mansos herdarão o quê? As nações, e nela deleitarão para sempre. Então eles estão aqui querendo tirar o nosso deleite. Já era. Aqueles que não mantêm a boa consciência, quem são? Aqueles que guardam os ovos, eu coloquei aqui, e despreza a galinha. Engraçado isso, né? Esse Mourão é doido. Aqueles que guardam, aqueles que não mantêm a boa consciência, quem são? Aqueles que guardam os ovos e desprezam a galinha. Pedro e Paulo. O que Jesus falou para Pedro? Quando chamou ele no cantão, falou: Jesus, para com esse negócio aí do senhor ir para o céu, para o senhor morrer. Para com isso, que Deus tenha misericórdia de ti, Jesus. Fala essa besteira não, continua multiplicando os pães. Continua pagando as minhas contas aí. Cadê o tesoureiro? Muito dinheiro entra para ti, Jesus. Para com isso, que Deus tenha misericórdia de ti. Jesus olhou para ele e falou: olha, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não julgas, tu não vives, tu não pensas nas coisas lá do alto, e sim as que são dos homens. O que ele tem? Ventre. Ele desprezou, ele tá querendo ficar com os ovos. Ele está querendo ficar com os ovos e desprezando a galinha. Não, nós queremos os ovos da galinha de ouro. Porque o pensamento dele é terra, é terra, é terra, riqueza, riqueza da terra. Ele não consegue ver. Os olhos estão ainda o quê? Cheio de escama. Mata a galinha, fica com o ovo. Aí o que vai acontecer? Acaba os ovos. Porque quem bota é a galinha, meu irmão. Não despreza esse evangelho. Não despreza. Não fica com a bênção. Continua sempre com o abençoador, abençoado. Fica com o edificador, com a glória. As outras coisas são acrescentadas. São boas? São. É para o nosso deleite? São. Mas mantenha a galinha, porque senão os ovos vão acabar. Ele dura um tempo, depois você vai ficar chupando dedo. Perdido. Pedro e Paulo. Quem fica com Pedro, fica com os ovos. Quem fica com Paulo, fica com as galinhas. Ele é esperto, né? Paulo é esperto, né? E você? E eu? A mente deles estão contaminada, estragada. Só para finalizar aí, Tito 1, 15, 16, nós estamos terminando agora. Veja bem, mente contaminada. Todas as coisas são puras para os puros. Quantos são puros aqui? Não vê ninguém segundo a carne. Perfeito, completo. Tudo para nós é puro. Ah, mas... Não, para nós é puro. Você vai comer na sexta-feira carne? Para eles tudo é impuro. Vai comer carne? Ó. Para os judeus, você vai comer carne de porco? Camarão, café, Coca-Cola. Você vai tomar uma cerveja? Tudo para o puro é puro. Por quê? Todas as coisas não são o quê? Lícitas. Tudo está aprovado, você pode fazer o que você quiser, lógico. Nem toda convém, nem toda edifica, mas tudo é lícito. Nada vai te tirar da presença de Deus, nada. Todas as coisas são puras para os impuros, todavia para os impuros e descrentes,
Nada é puro. E os olhos deles crescem, né? Quando vê você, né? Tomando um esquinho ali, uma cervejinha gelada, diz, sai diabo. Sai diabo. As mulheres do Pentecoste aí, né? De Pedro, né? Lá em Atos 2, que receberam o fogo do Espírito, passa diante de um salão assim, hein, Melri? Passa diante do seu salão lá, na Maria Senhora, e vai ser aquele saião, com esse cabelão feio, né? Aquele rosto todo, né? Machucado, né? Com o tempo, então eles passam diante do salão, os olhos deles vibram. Gostaria de fazer um penteado. Sai, diabo! Sai, capeta! Batom vermelho, não, isso é da pombagira. Tudo para eles é impuro, cara. Tudo é impuro. Nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Corrompida pelo quê? O evangelho da circuncisão de Pedro e João e Tiago. Proíbe eles tudo. Não coma, não toca, não faz isso, não faz aquilo, não pode. No tocante a Deus, confessa conhecê-lo, entretanto, o negam pelas suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Eles temem a Deus, falam que temem a Deus, né? Professa conhecê-lo, mas negam por suas obras. Tem que batizar para ir para o céu. Que é isso, companheiro? Pela graça sois salvos. Quem falou isso? Tem que tomar ceia para ir para o céu. Meu amigo, quem salva é Jesus, não é ceia, não. Tem que ir para o monte. Não, monte não vai salvar ninguém. Monte nem é lugar para os filhos de Deus. Negam por suas obras. Acende a vela para a senhora ou para o senhor fulano de tal. Professa o nome de Deus e nega as suas obras. Ele tem obras preparadas de antemão para mim e para você, mas é no Espírito, na nossa mente. Quantos recebem isso? Então, boa consciência é você reconhecer os benefícios que essa graça trouxe para mim e para você. Manter a fé é manter ouvindo este evangelho das 14 epístolas de Paulo, agora na sobreedificação. Quantos recebem isso? Assim é, abençoado. Uma salva de palmas para o nosso Senhor.